Boa noite. Hoje eu vou apresentar o workshop sobre Heap Sort. O Heap Sort é um algoritmo de ordenação. É um método, na verdade, de ordenação. Ele consiste em criar uma árvore parecida com uma árvore AVL que se balanceia e torna mais fácil a filtragem de números e ordenação de vetores. Basicamente, ela usa um vetor e vai ordenando todas as posições dos dados ali dentro. Os elementos. Ela é composta por alguns elementos característicos dela, como o min e o mínimo e o máximo de heap, ou seja, a árvore completa ou a árvore quase completa. É quando a gente tem os nossos ramos das árvores AVL completos, ou seja, ela faz toda aquela estrutura de uma árvore AVL, mas ela se balanceia de uma forma alternativa. Alternativa, no caso, é utilizando 2n menos 1 ou 2n mais 1, quando a gente quer adicionar ou remover aquele certo dado daquele vetor. Um exemplo é esse GIF. Esse exemplo é um dos exemplos gráficos. Ela constrói completamente a árvore, utilizando as posições, e ela sempre vai colocar lá em cima, na minha raiz, o maior número, ou o máximo, ou o mínimo. Daí ele vai isolando linha a linha e criando de novo um vetor. Ainda não está organizado, porque ele só deixou organizado da forma mais comum da AVL, onde a gente deixa os maiores em cima e os menores embaixo. Daí o próximo passo é qual? É começar a fazer a ordenação. Nessa ordenação, eu troco o maior com o menor, ou seja, o último com a primeira posição, e eu vou rebalanceando isso de novo. Eu vou fazendo esse rebalanceio de cada um dos meus ramos, para que eu consiga chegar ao nível de balanceamento que eu quero da minha árvore. Onde eu vou colocar o penúltimo e o último, até que forme o meu segundo balanceamento. E eu vou fazendo isso de novo com os meus ramos e alternando. Até que eu chegue finalmente ao ponto onde eu quero, onde eu troco uma das minhas folhas com a minha raiz, sendo o primeiro e o último o primeiro e a última posições. Daí eu vou trocando e rebalanceando de novo. Isso vai sucessivamente até que eu chegue no final da minha árvore de heap. Um exemplo prático. O meu exemplo prático vai ser o sort do próprio código. Na hora de fazer a árvore heap, eu utilizo uma classificação para entender a primeira posição e as posições subsequentes, e toda vez que eu entender que eu tenho uma próxima posição, eu vou adicionando mais um, para assim eu chegar até o final e entender qual é o máximo. Daí, em toda essa parte do código, a gente vai vendo que eu vou apenas trabalhando com os meus espaços de vetor para formar aquela primeira árvore que ainda não está ordenada. Daí, quando eu fizer a minha criação da árvore, eu começo a trabalhar nela, nesse sort. Eu começo a realmente ordenar os meus componentes. Para quê? Para que eu possa utilizar todos aqueles números do exemplo do GIF para ir ordenando cada um deles. Bom, eu já executei uma vez o código aqui, vou executar de novo só para mostrar para vocês. E aqui, ó, ela ordena todas as 8 posições, porque eu fiz todo aquele balanceamento, eu fiz toda aquela parte de pegar a minha posição e distribuindo ela como a gente faz na própria árvore AVL e integrando com cada uma das minhas posições de vetor até que ela substitua o primeiro com o último. O primeiro com o penúltimo. E eu começo a fazer toda essa brincadeira de balanceando os meus dados e os valores dentro deles. Para que eu chegue numa coesão entre os valores que eu quero, que são os ordenados, e os que eu ainda estou para ordenar. Um exemplo de uso é, por exemplo, o seu próprio computador. Ele costuma ter o agendador de tarefas. O agendador de tarefas ele se utiliza desse mesmo conceito de fila de prioridade. Porque a gente tem que saber escalar os nossos mínimos e máximos dentro desses processos de combinação. Então ele é um exemplo muito claro disso, porque ele utiliza muito disso, de
tá, eu tenho que arrastar esse processo para frente, eu jogo o outro para trás e vou ordenando os meus processos. E o mais interessante é que ele trabalha muito bem o Hipsort, mesmo em dados de larga escala. Porque ele consegue performar bem fazendo todas essas combinações. Então dá para otimizar desde utilizar dados pequenos ou coisas mais simples a dados muito, muito grandes. Porque ele consegue fazer toda essa ordenação nesses dados e trabalhar muito melhor com eles. Mesmo seja esquedulando tarefas, agendando tarefas sistêmicas, fazendo esse schedule de não só de tarefas, mas de jobs. São exemplos muito bons e de utilização muito clara deles. Algumas das fontes que eu usei. Muito obrigado.